Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde aí ao longo dessa quarentena. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o caso do Paraguai, inserido dentro daquela série de vídeos sobre as respostas bem-sucedidas à pandemia de Covid-19. O primeiro vídeo dessa série foi sobre o caso da Nova Zelândia, que está disponível aqui no canal, assim como ele está lá no meu IGTV Áureo Toledo para quem tiver interesse. Duas notinhas muito rápidas antes de começar o vídeo. Primeiro, eu peço que você se inscreva nesse canal e se você achar relevante o conteúdo que está sendo produzido aqui, que compartilhe com mais pessoas. A segunda notinha é que, como de praxe, todas as referências que eu utilizei para construir o argumento que eu vou apresentar estão referenciadas na descrição do vídeo e aí vocês podem confrontá-las com o que eu vou dizer para vocês a partir de agora. Vamos lá então. Para quem não conhece, o Paraguai é um dos nossos principais vizinhos. Nós compartilhamos uma fronteira de 1.300 quilômetros de comprimento, além do Paraguai ter fronteiras também com a Argentina e com a Bolívia. O Paraguai possui aproximadamente uns 7 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de algo em torno de 18 habitantes por quilômetro quadrado. É um número muito semelhante ao da Nova Zelândia. Porém, o que não é semelhante de maneira alguma é a renda per capita. A renda per capita do Paraguai é de 6 mil dólares, o que o vai colocar na posição 100ª do ranking organizado pelo Banco Mundial. Por que o Paraguai pode ser considerado uma resposta bem-sucedida à pandemia de Covid-19? Vamos aos números aqui então para deixar isso bem claro. Hoje, no momento que eu gravo, 30 de maio, o Paraguai está reportando um total de 917 casos confirmados de Covid-19. Desses 917, 493 são casos ativos, 413 são casos em que houve recuperação dos pacientes, o que deixa um número de 11 óbitos no total. Se a gente parar para pensar, então, comparar com a experiência da Nova Zelândia e de outros países que vocês queiram, a gente vai ver que os números do Paraguai são muito bons, não apenas em termos absolutos, mas também em termos relativos, né? Porque o Paraguai passa por uma conjuntura que é mais adversa. Se a gente parar para pensar, o Paraguai tem fronteiras territoriais extensas com outros países, inclusive com o Brasil, né, que hoje é considerado um dos epicentros dessa pandemia, e também tem uma renda per capita muito inferior, né, do que outros países, inclusive a Nova Zelândia do vídeo passado e outros tantos do mundo, né? Então é um país mais pobre. A despeito disso tudo, né, ele vem tendo um bom desempenho. E se a gente parar para pensar sobretudo nessa notícia que eu vou passar para agora, o desempenho do Paraguai fica ainda melhor. Porque vejam, no dia 1º de maio passado, o governo veio a público e disse que não haviam mais pacientes internados em UTI por causa de Covid no país. Então, vamos tomar como referência aqui 7 de março, quando foi reportado o primeiro caso de Covid, e agora 1º de maio, quando foi reportado que não haviam mais pacientes internados. O que explica esse desempenho excelente do Paraguai no combate à pandemia? Um primeiro ponto tem que ser destacado de saída aqui. O Paraguai tomou uma decisão muito importante que foi bancada por todo o governo e por uma parcela significativa da população. O primeiro caso foi reportado dia 7 de março. No dia 10 de março, o país adotou uma quarentena obrigatória, na qual todas as atividades não essenciais foram paralisadas. Além dessa quarentena obrigatória, duas outras medidas valem a pena ser destacadas. A primeira tem a ver com o fechamento das fronteiras, né? As fronteiras do país foram fechadas. Inicialmente, o Paraguai, todo mundo que estava entrando, oficiais do governo do Paraguai, estavam aferindo a temperatura das pessoas que entravam no país. Isso foi em torno de 14 de março. Porém, no dia 17 de março, o país fechou suas fronteiras para impedir a entrada de casos importados de Covid-19. Outra medida muito importante foi o toque de recolher. O Paraguai anunciou para sua população que entre 8 da noite e 4 da manhã ninguém poderia circular por vias públicas, né? Quem descumprisse essa regra poderia pagar uma multa e até ser preso. A multa é de algo em torno de 40 milhões de guaranis, o que convertido para real dá em torno de 26 mil reais, né? Os paraguaios que trabalham no Brasil e voltam para o seu país para dormir, eles tinham que retornar até as 8 da noite. Caso contrário, eles eram impedidos de voltar para suas casas, né? E toda essa fiscalização era feita pela polícia paraguaia. Bom,
Além dessa medida, uma outra medida, essa um pouco mais controversa, foi a criação de abrigos de quarentena, né? As pessoas que estavam entrando no país, elas tinham que passar por esses abrigos, cumprir o período da quarentena lá e depois ir definitivamente. Por que é controverso? Porque existem críticas de que esses abrigos não cumpriam devidamente todas as medidas sanitárias que os órgãos de saúde preconizavam, né? Eles não cumpriam, por exemplo, as críticas dizem, né, que dentro desses abrigos você não cumpre, por exemplo, distâncias entre os grupos que ali estavam, assim como o atendimento médico não é o mais apropriado. Para quem quiser mais detalhes sobre isso, tem um link aqui embaixo que explica direitinho toda essa situação. Para muita gente, né, essas medidas podem parecer extremas, né? Mas o que explica, então, essas medidas mais duras que o governo do Paraguai reputou serem necessárias para combater a Covid-19? A primeira explicação, não há dúvida alguma, é que o governo do Paraguai levou com muita seriedade a gravidade dessa pandemia e resolveu tomar desde o começo essas medidas consideradas aí mais duras. No entanto, para entender tudo isso, a gente tem que também olhar para o sistema de saúde do Paraguai. Segundo dados do próprio governo, o Paraguai tem em todo o país 775 leitos de UTI, sendo que desse número, 308 estão no sistema público. Só que desses 308, apenas 30 têm os respiradores para combater a Covid nos casos mais graves, daquelas pessoas que vão precisar dos respiradores, né? Então, se os casos aumentassem de forma muito abrupta, o sistema de saúde no país iria colapsar com certeza, né? E ainda de forma muito rápida. Além dessas medidas, todas essas explicações, é importante destacar que medidas econômicas para sustentar a quarentena ao longo do tempo também foram tomadas. Aqui eu destaco subsídios de salários para as pessoas afetadas pela quarentena, assim como linhas de crédito para a população. Há críticas de que essas medidas são insuficientes ou que elas não estão chegando em todas as pessoas, mas o fato é que elas estão alcançando um número significativo de pessoas e que essas pessoas estão conseguindo sustentar esse período de quarentena ao longo do tempo, né? Além disso, o Paraguai correu atrás também de empréstimos internacionais, sobretudo com organismos internacionais, o que facilitou esse combate à pandemia. Aqui eu destaco, por exemplo, os empréstimos realizados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Um total de 210 milhões de dólares que foram destinados para o fortalecimento do sistema de saúde do país, assim como para medidas pensadas mais para transferência de renda para as pessoas. Qual é o resultado disso tudo, dessas medidas? O país hoje já pensa em flexibilizar a quarentena, né? Agora, por exemplo, profissionais da construção civil, da indústria e alguns setores de serviço já podem trabalhar, já podem voltar a exercer suas atividades. Atividades físicas já podem ser realizadas em espaços abertos, contanto que feitas individualmente em horários distintos para evitar aglomeração. Essa flexibilização está planejada num programa de 4 fases que deve se estender até julho. No momento em que eu gravo, não há ainda previsão de quando as aulas vão voltar. Essa é uma questão sempre bastante sensível em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente for tentar sintetizar tudo o que a gente viu até aqui, o sucesso paraguaio se explica, primeiro, pela seriedade com que o governo tratou a pandemia. E isso ensejou essas medidas consideradas mais duras, né? Segundo ponto importante, a natureza do sistema de saúde paraguaio, né? É um sistema de saúde que, se a pandemia chegasse com muita força, não daria conta de enfrentá-la. E o terceiro ponto, né, que a gente agrega agora, é que o Paraguai está do lado de um dos grandes epicentros dessa pandemia, que é o Brasil. Para vocês terem uma ideia, na primeira semana de maio, 86,7% dos casos de Covid notificados no país eram casos oriundos do Brasil. Ou seja, dos 196 casos de Covid nessa semana, 170 eram de pessoas que passaram pelo Brasil. Na semana seguinte, na segunda semana de maio, dos 101 casos confirmados de Covid, 97 foram casos importados do Brasil. Não à toa, o governo do Paraguai acha que ainda não é o momento adequado para abrir as fronteiras com o Brasil. Bom,
É isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o caso do Paraguai, dessa experiência bem sucedida de combate à pandemia de Covid-19. A gente volta no próximo vídeo para discutir o caso do Vietnã. Então, eu espero vocês lá. Tchau, tchau.